Olá, sejam bem-vindos a este novo episódio de No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso. Esta semana dedicado à paragem internacional e aos primeiros passos dados por Portugal rumo ao Mundial de 2026. O meu nome é Lídia Peralta Gomes. Como sempre, estão aqui os nossos inestimáveis Rui Malheiro. Olá, Rui. Viva Lídia, cumprimentos ao Tomás e, obviamente, cumprimentos a todos que nos ouvem. E o Tomás da Cunha. Olá, Tomás. Olá, Lídia. Rui, um grande abraço a todos. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Portugal entrou com 2 vitórias na qualificação para o próximo Mundial e numa fase de qualificação tão curta, estas 2 vitórias fora, para mais, deixam a tarefa portuguesa de estar no 7º Campeonato do Mundo consecutivo bastante mais facilitada. Na Arménia, vitória fácil, por 5-0, frente a uma seleção que ainda há poucas horas bateu a República da Irlanda, e na terça-feira, estamos a gravar na quarta-feira, recordo, aquele que seria teoricamente o jogo mais complicado desta fase, foi de facto complicado vencer, 3-2 frente à Hungria, num encontro em que Roberto Martínez arrumou taticamente a equipa num sistema de 3 centrais. Portugal ganhou no ataque, sofreu de facto um pouquinho mais na defesa. Rui, começo por ti hoje. Podemos olhar para esta janela como um todo. Houve aqui um jogo em Yerevan muito positivo, frente a uma seleção que também não deu grande réplica, e depois uma tentativa de Martínez surpreender em Budapeste, com 3 centrais, Ruben Neves nesse eixo. Portugal ganha, mas sofreu um pouco na linha mais recuada, e ia-te perguntar se para ti fez sentido esta opção de Roberto Martínez. Em primeiro lugar, diria que nunca faria esta aposta. Agora, compreendo que o Ruben Neves, sobretudo no campeonato da Arábia Saudita e principalmente agora com o Simone Inzaghi, tem jogado numa linha 5 como central pelo meio, e era isso que eu esperava que viesse a acontecer. Não foi isso que sucedeu. Ele partiu mais numa situação de central pelo centro-direita, que era a posição que ocupava algumas vezes em termos de construção com o Jorge Jesus, quando o Jorge Jesus era treinador do Al Hilal, mas na verdade aquilo que me surpreendeu mais é que Portugal raramente definiu essa linha de 3 centrais, ou seja, Portugal defendeu muitas vezes com 4 unidades, ou seja, o João Cancelo, tendo uma liberdade muito grande em momento ofensivo, era um lateral direito, falso lateral direito. O Nuno Mendes ocupava uma posição não tanto de defesa central pela esquerda, mas mais de defesa lateral esquerdo, que depois também tinha muita liberdade em termos ofensivos, e depois achei mais estranha a forma como Portugal saiu em construção no jogo. É certo que o Ruben Neves ocupava o espaço no centro-direita, o Vitinha surgia como o construtor a partir do meio, e curiosamente diante da Arménia era o construtor principalmente pelo centro-esquerda, e o Rúben Dias aberto no centro-esquerda. E aí eu acho que diante da Hungria, esta aposta de tridente em termos de construção, e que depois era surpreendido no momento de transição defensiva, portanto Portugal percebe muito pouco tempo em organização defensiva durante o jogo diante da Hungria, acabou por ter lacunas, e essas lacunas foram bem visíveis na forma como sofremos os 2 golos. Agora, principalmente na Arménia, onde Portugal, do meu ponto de vista, faz uma exibição praticamente limpa, uma exploração muito forte dos 3 corredores, mas acima de tudo do corredor direito, que foi claramente desequilibrador, e não é por acaso que o Cancelo participa nos 4 golos, com a curiosidade, os 4 primeiros golos, com a curiosidade no terceiro, não só ter marcado, mas ter estado no início do lance como criador da situação de desequilíbrio pelo corredor direito. Mas foi um jogo particularmente fácil para a seleção portuguesa, e até porque Roberto Martínez leu facilmente também que Melik Nian estava a jogar num 5-3-2, e isso ajudou na forma como Portugal fez os seus desdobramentos. A tal questão aí diferente do Rúben Dias jogar mais no centro-direito, o Gonçalo Inácio mais pelo meio e o Vitinha pelo centro-esquerda, a alternativa ser
Rubem Dias pelo centro-direita, Gonçalo Inácio pelo centro-esquerda e o João Neves pelo centro, menos executada. Diante da Hungria, o jogo foi claramente mais complicado, no entanto, creio que quer num jogo, quer no outro, Portugal não criou assim tantas situações de finalização limpas. No jogo contra a Arménia, tenho a ideia que foram 9 oportunidades de golo, 5 golos marcados, portanto, grandíssima eficácia. E no jogo de ontem, aquilo que ficou, principalmente para mim, do ponto de vista ofensivo, é que Portugal, tal como tinha acontecido diante da Arménia, dominou facilmente o jogo no meio-campo ofensivo, mas teve muito mais dificuldades em chegar à zona de finalização, porque havia poucos espaços. A Arménia também tentou fazer com que houvesse poucos espaços, mas sobretudo a Hungria fechou muito melhor os espaços do que a Arménia, mas também me pareceu que Portugal teve mais dificuldades em fazer a tal variação entre corredores e foi muito pouco incisiva no corredor esquerdo, apesar de algumas boas iniciativas individuais do Nuno Mendes, mas não tanto do ponto de vista coletivo, e aí eu creio que o Pedro Neto e mesmo o Bruno Fernandes, que caiu muito para a zona centro-esquerda, estiveram muito apagados e tomaram algumas, aliás, algumas não, algumas estou a ser simpático, várias más decisões, enquanto o jogo fluiu muito melhor pelo corredor direito e mais uma vez João Cancelo, João Neves e neste caso Bernardo Silva, que foi a surpresa não ter sido titular na Arménia e nem sequer ter sido utilizado, dinamizaram muito mais o corredor direito e mais uma vez Portugal criou desequilíbrios por esse corredor e mais uma vez tenho que destacar a exibição de Cancelo, faz um duplo confronto absolutamente tremendo, porque está mais uma vez na criação e na finalização de 2 golos, portanto dos 8 que Portugal marcou, e é um ótimo pecúlio para não ter criado assim tanto. A verdade é que João Cancelo acaba por ter participação direta em 6 golos, e isto é absolutamente estrondoso para um lateral direito, que se confirma, obviamente, como um dos melhores laterais direitos do mundo e, do meu ponto de vista, o melhor lateral direito de sempre do futebol português. Em relação, e só para rematar, ao jogo com a Hungria, eu creio que Portugal teve muita posse no meio-campo ofensivo, mas só a partir da meia hora, e quando cria a primeira oportunidade, percebeu o ponto central do jogo, ou como criar espaço de penetração na equipa húngara e na organização defensiva coriácea da Hungria. Foi explorar os movimentos de ruptura dos médios. Quer João Neves, quer Vitinha até numa situação, mas muito particularmente o João Neves, foram muito argutos a aparecer naquele espaço entre central esquerdo e lateral esquerdo. Recordar que a Hungria formou muitas vezes uma linha de 5 ou quase sempre uma linha de 5 em momento defensivo, com o Bola a baixar para o lateral direito e o Luak Negou a fazer central pela direita. Do lado esquerdo, curiosamente, começou mais com o Nagy como lateral, mas depois percebeu que não ia ter tantas oportunidades de sair para ataque e o Querquês acabou por assumir a posição de lateral esquerdo e o Nagy foi praticamente uma inconsequência do ponto de vista quer defensivo, quer ofensivo, como lateral ala esquerdo e algumas vezes ainda teve a tendência para baixar e quase formarem uma linha de 6, ainda que a tendência para marcar ao homem que esta seleção da Hungria tem, acho que em alguns momentos descaracteriza e sinceramente eu creio que é uma seleção que vale mais do que aquilo que apresenta, porque por causa de um selecionador, obviamente já está a cumprir vários ciclos pela seleção húngara, tem conseguido apuramentos para o Campeonato da Europa, mas não consegue apuramentos para o Campeonato do Mundo e muito provavelmente desta vez também acabará no segundo lugar, irá ao play-off e provavelmente não irá passar. Tomás, Roberto Martínez falou das poucas oportunidades que Portugal concedeu à Hungria, mas o certo é que nas poucas oportunidades a Hungria marcou. Portanto, há aqui lições a retirar também, imagino. Sem dúvida, principalmente do ponto de vista da transição defensiva e não tanto da bola parada, mas essas são as duas grandes forças, eu diria únicas forças da seleção húngara. A forma como em 3, 4 passos, principalmente com o Szoboszlai em zona central a lançar os ataques e depois em situações de bola parada, que não aconteceram propriamente, é que a Hungria consegue incomodar e Portugal fica muito mal na fotografia no lance do primeiro golo, também no segundo, com uma situação de cruzamento que expõe os dois centrais, e aí creio que não se compreende de todo que Ruben Neves ainda estivesse em campo numa lógica de defesa da vantagem, tendo, por exemplo, o António Silva, que é um central muito mais seguro nesse tipo de controle de cruzamentos. Enfim, já lá iremos mais ao pormenor, mas de facto, em termos de transição defensiva, o posicionamento de Portugal em construção também acabava por deixar muitos espaços na zona central, com o Vitinha a baixar para a zona entre os centrais, e acabou por ser o próprio Vitinha
a defender o A ter que cruzamento disputar o do duelo. primeiro golo, Isso mesmo. exatamente. É um dos problemas de ter o médio a baixar entre centrais e não, por exemplo, sobre a esquerda ou sobre a direita, eventualmente, noutro cenário. E a questão do Ruben Neves. Eu respeito muito o que o Ruben Neves tem sido para a seleção e principalmente para os familiares do Diogo Jota, mas não entendi propriamente esta escolha, tendo em conta os pontos fortes da seleção húngara, nomeadamente a forma como lança ataques por fora. E no primeiro golo, o Ruben Neves tem a tendência de fechar muito por dentro e a bola entra no espaço nas costas de Cancelo, e é aí que se cria o desequilíbrio. Mas o corredor central estava completamente exposto. E depois, já em vantagem, também acho que Roberto Martínez se precipitou na leitura e na forma como poderia guardar aquele 2-1, estando Portugal relativamente confortável no jogo. Olhando para esta dupla jornada, eu acho que o grande ponto forte da seleção foi não ter jogado com o João Neves a lateral direito, enfim, depois É médio em fase verdade. ofensiva. Não se admirem de voltar a acontecer quando Portugal Voltar a defrontar a acontecer, Inglaterra ou a exato. Espanha. Claro que sim, Mas para já, acho exatamente. que Roberto Martínez fez o óbvio, que foi jogar com o João Cancelo, que é de facto um lateral muito criativo em fase ofensiva, por dentro, conseguiu ter uma dinâmica muito interessante, quer no primeiro jogo, quer no segundo jogo, onde foi claramente o melhor jogador de Portugal. Agora, quando houver uma oposição mais séria, acho que o João Neves vai voltar a ser o lateral direito sem bola, e o Roberto Martínez também falou sobre isso nesta altura. Ainda sobre o João Cancelo, acho que é um jogador um pouco desvalorizado, porque esteve durante bastante tempo como uma das figuras da Premier League. E não estou a falar de um dos melhores laterais. Era uma das É figuras. verdade. Juntamente com o Alexander Arnold, fazia de tudo naquela equipa do City de Guardiola, e a história até acabou mais por razões pessoais, de relação, do que propriamente por Certíssimo. razões desportivas. Isso também deve ser tido em conta. E Depois, até posso dizer isto, e não é segredo nenhum, foi o Cancelo que quis sair do Manchester City e não o Guardiola que o dispensou, porque já li e ouvi várias pessoas a dizerem que tinha sido o Guardiola a dispensá-lo. exatamente, é um jogador que também ferve em pouca água, colocando desta forma, Exatamente. e por vezes também acaba por levar a esse tipo de situações. Em relação à partida da Arménia, foi um jogo bem conseguido por Portugal, mas num nível de dificuldade relativamente baixo. Acho que o lado direito esteve mais afinado, também pela presença do Cancelo, do que o lado esquerdo nas duas partidas. Principalmente na Hungria, faltou alguma imaginação ao Pedro Neto, que é um jogador que de facto pode fazer aquela posição sobre a esquerda, mas não tem grande variabilidade na forma como ataca, jogando a pé natural. É um jogador claramente mais valioso quando pode jogar do lado direito. E isso também trouxe o João Félix com mais protagonismo neste jogo, entrando sobre a esquerda no jogo com a Arménia. Se quisermos em termos de características, também poderia ser um jogo ideal para o Félix em Budapeste, até porque o Bruno Fernandes não está a atravessar exatamente o melhor momento de forma. O Bernardo Silva acaba por ter um jogo mais aceitável em Budapeste do que tinha feito na Arménia, no meu entendimento. E depois Portugal neste momento tem grande capacidade de conectar Vitinha e João Neves. Vitinha mais a pensar o jogo, João Neves em zonas de ataque à finalização, entrando desde a segunda linha, está cada vez mais um especialista nesse tipo de movimentos. E para finalizar, em relação ao segundo jogo, a grande nota de destaque pela negativa, já que pela positiva fica o resultado numa exibição não exatamente dominadora, mas claramente superior de Portugal. Mas a nota negativa parece-me mesmo a escolha de Ruben Neves e não de outro central. Poderia ser o António Silva, levando depois o Nuno Mendes eventualmente a trabalhar mais em zona de construção, ou até o Gonçalo Inácio, para ter o Nuno Mendes mais solto, com um pé esquerdo mais natural naquela zona. Acho que a escolha do Ruben Neves não foi benéfica, nem para o jogador, nem para a seleção portuguesa. Sem dúvida. Vou deixar esta ideia para ambos. Rui, se quiseres começar, Vamos a isso. é muito possível que em outubro Portugal já esteja no Mundial depois de jogar em casa com a Irlanda, que não Já está. tínhamos projetado essa hipótese. Exatamente, exatamente. Eu acho que Portugal já está mesmo no Mundial. É Sim, impossível Portugal exatamente. ficar de fora, mas matematicamente é Completamente. isso. Porque a Irlanda a mostrar muitas fragilidades Sim, na basta Arménia, olharmos. não é? Na Arménia. Exatamente, basta ver que Portugal venceu 5-0 na Arménia de forma absolutamente inapelável e ontem a Arménia foi superior à Irlanda e a vitória por 2-1 até é de certa forma curta face àquilo que foi o ascendente da Arménia no jogo, ainda que a primeira oportunidade tenha sido da Irlanda. E a Irlanda basicamente hoje em dia é o Ian Ferguson e muito pouco mais, e creio que Portugal vai ganhar com
alguma facilidade o jogo diante da Irlanda da terceira jornada, o que vai colocar Portugal com 9 pontos e muito provavelmente diante da Hungria em casa, atingindo os 12 pontos, consegue o apuramento. Esse será o objetivo seguramente da seleção portuguesa. Porque, obviamente, o objetivo é o apuramento em 6 jornadas, mas se o conseguir em quatro jornadas, até pode libertar um bocadinho o espaço de novembro. Não é muito típico de Roberto Martínez, já o percebemos, mas a verdade é que poderia libertar aqui um espaço para lançar novos jogadores, e falo concretamente, e até fazendo uma ponte para o sub-21, Rodrigo Mora e Giovanni Kenda podiam ter aqui a hipótese, claramente, de terem uma oportunidade na seleção principal, porque eu acho que a seleção principal está sempre acima do sub-21 em termos do que é resultado e competição. Aí falta aos clubes também ajudarem um bocadinho, porque nem o Kenda nem o Claro que Moura sim. neste momento são titulares nas respectivas equipes. Eu tenho sérias dúvidas que o Kenda não seja titular na próxima jornada Também eu do sei. Sporting, porque alguma coisa estaria mesmo muito mal se não estivesse. Agora, só muito rapidamente, reforçar uma ideia que o Tomás falou há pouco, e creio que o Tomás vai concordar comigo. A Hungria chegou 4 vezes com perigo à zona de finalização, e nas 4 vezes aconteceu exatamente a mesma coisa, ou seja, foram situações sempre de transição, e sobretudo um aspecto que me parece muito importante. Portugal deixou sempre descoberto o jogador que conduziu a bola ou lançou a bola. Normalmente foi o Szoboszlai que fez isso, e ele é soberbo nesse aspecto, mas a Hungria conseguiu entrar pelos corredores laterais, e reparem, o gol foi aos 21 minutos, o do Varga, com o Szoboszlai a conseguir encontrar o Nagy no corredor esquerdo. Depois, aos 34 minutos, é uma construção excelente desde trás da seleção húngara, uma coisa inabitual, com o Szoboszlai a baixar para junto do guarda-redes e começar aí a construção para depois atacar o espaço nas costas da primeira pressão portuguesa, e a bola entrou com grande facilidade no Szoboszlai, que depois entregou ao Styles, que acabou por acelerar o jogo e deixar o Nagy numa situação privilegiada de finalização, mas o Nagy, obviamente, com o pé direito teve muita dificuldade. Depois, aos minutos 53, que é a primeira oportunidade da segunda parte, há mais uma vez espaço para o portador da bola da seleção húngara para conduzir, buscar o bola no corredor direito, que depois cruzou para uma finalização do Kerkez, e obviamente depois o 2-2 da Hungria, que eu creio que é absolutamente injustificável, e concordo e reforço aqui a ideia do Tomás, que algo devia ter sido feito em termos de substituições. As substituições não foram só tardias, mas a situação do Rubem Neves E depois entra o creio António que teria... Silva. Isso é que ainda acaba por ser mais Exatamente. estranho. E o mais curioso é que com 2-1 o António Silva estava na linha lateral pronto para entrar. Aliás, com 2-2, ou seja, mal aconteceu o gol, e creio que no 2-1, porque o espaço foi muito curto, ele também já estava preparado para entrar. E aí sublinhar um aspecto, mais uma vez, excessiva liberdade para o portador da bola, facilidade a entrar no corredor lateral, o Félix claramente a chegar atrasado à cobertura ao jogador que estava aberto no corredor direito, e sobretudo um aspecto que me parece importante. É óbvio que é o Rubem Neves que perde o duelo, mas a abordagem do Rubem Dias ao lance é totalmente desaconselhável, quer dizer, ele é completamente arrastado da zona central, e tem uma abordagem para tentar o corte que é injustificável num jogador com a dimensão do Rubem Dias. Em relação ao tema Arábia Saudita, porque também foi muito badalado nestes dias, é preciso perceber que para os jogadores que atuam no Campeonato Saudita, o ponto alto da carreira nesta fase são os jogos da É seleção. vir à seleção. É Não são os verdade. jogos do campeonato. Não são Claro que os sim. derbys de Riad ou coisa parecida. Portanto, é normal que a maior parte deles surja muito motivado e com vontade de acrescentar o que podem acrescentar nestes jogos. Depois, tirar conclusões sobre isso é que já me parece algo rebuscado. Óbvio, é excessivo, e vale a pena frisar isto. Em relação ao Campeonato da Arábia Saudita, eu não veria se não houvesse jogadores portugueses, jogadores da seleção lá. Mesmo assim, custa-me ver. A verdade é que os jogos são disputados a passo, em que uma equipa, normalmente a que defende, praticamente instala-se num bloco baixo e está à espera da outra. E sobretudo vendo os jogos do Al Hilal, do Al Nassr, percebe-se cada vez mais isso, e o ritmo é muito baixo. E tal como o Tomás disse, e muitíssimo bem, os jogadores sentem que estes momentos da ida à seleção são os momentos-chave da Notoriedade, acima de temporada. tudo. É Dá uma exatamente. notoriedade que o campeonato não tem. Como é óbvio, e é isso também faz, não é o magnífico trabalho que é feito na Arábia Saudita, porque eu tenho imenso respeito pelo Jorge Jesus, acho que é uma figura marcante do futebol português como treinador, mas ele não vai fazer milagres, os jogos são disputados a um ritmo baixíssimo, mas isso também dá o conforto para os jogadores da seleção chegarem neste momento e saberem que aquele é o momento da decisão, e quem vai treinando bem
obviamente que depois corresponde bem quando chegam estes jogos, nomeadamente quando os adversários são a Arménia e a Hungria ou a Irlanda, como irá acontecer já em outubro. Falámos há pouquinho de sub-21 e do que esta seleção poderá dar numa eventual janela de novembro em que a seleção A já esteja apurada para o Mundial e vamos aproveitar o embalo exatamente para falar da seleção sub-21. Uma seleção em início de um novo ciclo, agora com Luís Freire, e um arranque 100% vitorioso na qualificação para o Europeu, para o novo treinador, vitórias sobre o Azerbaijão e Escócia. Rui, naturalmente que treinar uma seleção é muito diferente de treinar um clube, mas já notas algum dedo de Luís Freire nesta equipa? Noto, mas tenho que também sublinhar um aspecto. Eu vi críticas sobre os primeiros 45 minutos do primeiro jogo diante do Azerbaijão, que foram manifestamente exageradas. É preciso perceber que o jogo foi disputado praticamente 3 dias depois do primeiro treino com Luís Freire. E Luís Freire não pensa o jogo da exata forma que o Rui Jorge pensa, ainda bem, são treinadores claramente diferentes, e volto a frisar, independentemente do Rui Jorge ser muito criticado, eu acho que ele fez um trabalho interessantíssimo no Sub-21, com fases melhores e fases piores, o que é natural em todos os treinadores, mas isto também foi um conjunto de jogadores que jogou junto, e falando do conjunto, obviamente estou a falar de todo o plantel da equipa sub-21, pela primeira vez, e sobretudo aquilo que se sentiu é que nesse primeiro jogo diante do Azerbaijão, o salto qualitativo de uma primeira parte que em vários momentos roçou o suporífero, para uma segunda parte em que Portugal foi verdadeiramente arrasador. Do ponto de vista individual, claramente salientar o papel que a dupla mais de centro do campo, formada pelo Mateus Fernandes e o Mateus Amorim, teve. O Mateus Amorim está claramente num plano interessantíssimo, vai ser um jogador que sairá muito valorizado desta temporada e tenho dúvidas que continue no Famalicão, mas será mais um grande negócio do Famalicão. Depois, obviamente, o papel do Rodrigo Mora como a espécie de segundo avançado, que é a zona de conforto do Rodrigo Mora, e o Rodrigo Mora estabelece diferenças com uma qualidade enorme, e obviamente também creio que o Gustavo Varela naquele primeiro jogo, mas também por ser em Barcelos, provavelmente teve ali uma hipótese de ser titular, não creio que a tenha justificado por inteiro, mas salientar que Diogo Travassos, que só jogou a primeira parte, e Giovanni Kenda foi absolutamente desequilibrador pelo corredor direito, e também gostei muito da participação, quer do Tiago Parente, que é um jogador que está a crescer, formação feita no Benfica, que agora está no Estoril e tem conseguido conquistar a titularidade, nomeadamente em relação ao Pedro Amaral, que também pode baixar e jogar como central esquerdo, e do Afonso Moreira, que do meu ponto de vista foi o pior negócio que o Sporting fez no mercado de verão, porque cedê-lo ao Lyon de forma definitiva, eu creio que por 2 milhões de euros foi praticamente dar um jogador com um talento que Até eu porque agora dava admito jeito que... no plantel, tirando o Exatamente, óbvio é em isso que relação eu ao ia valor. dizer. Nem mais, nem mais. É esse aspecto que me parece mais perturbador na forma como o Afonso Moreira saiu de forma tão simples da equipa do Sporting. Ontem, no jogo diante da Escócia, eu acho que Portugal voltou a mostrar uma superioridade sobre uma seleção que tem um jogo de certa forma rudimentar. Creio que Portugal vence por 2-0, mas podia ter conquistado uma vitória mais retumbante, mas salientar um aspecto que me parece essencial, é que para além de Giovanni Kenda, também houve oportunidade ao Roger Fernandes, e o Roger, para além de ter marcado um golo, foi tremendamente desequilibrador a partir do corredor esquerdo, e volto a dizer que eu não acho que o Roger seja um jogador para ser ou para fazer carreira no lado esquerdo, acho que é muito mais para fazer do lado direito, mas há o Kenda e há que juntar os dois jogadores, e mais uma exibição esdrúxula do Rodrigo Mora, com um golo e com uma assistência absolutamente sublime. Um outro aspecto que eu queria salientar, apesar de pouco testados, mas ontem mais do que no primeiro jogo, acho que esta dupla formada pelo Tiago Gabriel e pelo Gonçalo Oliveira é uma dupla muito interessante, e os dois jogadores complementam-se bem, e será interessante também ver o desenvolvimento deles. O Gonçalo, obviamente, está tapado na equipa do Benfica, portanto, espero que continue a jogar na equipa B para ter o seu desenvolvimento. O Tiago Gabriel tem a tal questão, saiu do Estrela da Amadora para o Lecce, e veremos, porque ele também já tem jogado, se vai ter uma utilização contínua no Lecce, porque acho que é um jogador que pode ter um desenvolvimento muito interessante, e a forma como o campeonato italiano é hoje em dia disputada, acho que favorece as características de um central como Para ele. saltar dentro da Série A, claramente.
Exatamente, exatamente. Por fim, deixa-me só dar um último destaque. Eu tinha salientado, o Mateus Fernandes foi expulso no jogo diante da Escócia e Portugal não se ressentiu dessa expulsão, ainda havia 20 e tal minutos pela frente e Portugal esteve bem, mas neste segundo jogo o Mateus Amorim não foi titular, mas foi o Dinis Rodrigues. E eu volto a frisar, este jogador tem um talento imenso, espero que não veja muito tempo coartado em termos de utilização no Sporting de Braga, porque é claramente um jogador para o futuro, não só do Sporting de Braga, mas também das seleções portuguesas. Tomás, já falámos um bocadinho deste tema neste podcast já. Foi bom para Rodrigo Mora e Giovanni Kenda, face às circunstâncias deste início da época, voltarem aqui a este patamar de sub-21 também para terem aqui um bocadinho de boost, já que não estão a ter muito tempo de jogo nos seus clubes. Claramente, não é o patamar deles, como fica mais do que à Isso vista mesmo. pelas exibições que vão Apesar deixando. de ambos terem 18 anos, não é, Sim, Tomás? diz mais sobre eles do que Exatamente. sobre o escalão em si. Diz Nem mais, que nem são de mais. facto talentos fenomenais, quer um, quer outro, e outros bons jogadores que esta seleção de sub-21 tem, e isso marca um bocadinho este início de trabalho de Luís Freire, porque e Portugal estará com certeza no próximo europeu, mas a equipa que vai jogar esse europeu não será em grande parte a equipa que está a jogar agora, e há muitos jogadores que são de seleção A, aliás, possivelmente até vão estar no próximo Mundial ou no limite no próximo europeu, já com um grande estatuto Com na outro seleção estatuto, principal. sem dúvida. Claramente o Rodrigo Mora, o Kenda, o Roger, não sei bem, agora até em função deste passo para o Al Ittihad, não sei exatamente que protagonismo vai ter e que importância vai conseguir alcançar na seleção nos próximos 2, 3 anos, mas por exemplo o Mateus Fernandes, que é um jogador que quanto a mim está mesmo à porta da seleção, é um médio Também acho. box-to-box de grande qualidade, quer em termos físicos, quer em termos de progressão, não só apoiada, mas também mais com lançamentos longos, um jogador que trabalha muito sem bola também, portanto acho que o Mateus Fernandes é um jogador que pode reclamar em breve esses espaços na seleção principal. Depois, há aqui projetos jovens e até com pouco estatuto no futebol português. O Rui destacou o Tiago Gabriel, que é um caso que salta logo imediatamente à vista, até porque teve pouca bagagem acumulada, digamos assim, no futebol português. A mesma coisa em relação ao Afonso Moreira, embora esse seja de formação Sporting, mas não teve grande protagonismo no principal escalão do futebol nacional. Aquilo que se nota com o Luís Freire é uma procura mais clara pelo jogo interior, com os dois médios a assumir um papel muito Sem relevante, dúvida. o Matias de Amorim e o Mateus Fernandes, mas também com o Diego Rodrigues a aparecer, outro belíssimo projeto do Sporting de Braga. O Matias de Amorim parece-me um médio também muito completo e versátil, isto é, pode pegar mais na construção, como pode aparecer mais em zonas de ruptura e de criação, como acontece maioritariamente no Famalicão, jogando como interior esquerdo. É uma das afirmações, porque não é bem uma revelação, deste início de temporada, do futebol português. Depois, é a tal questão de perceber como e quando o Rodrigo Mora, o Giovanni Kenda conseguem ganhar o espaço nos respectivos clubes, porque isso é que vai marcar o patamar em que se vão desenvolver nas seleções nacionais, se vão andar pelo sub-21 ou se já podem contar brevemente para a seleção principal. Nem mais, e juntar também, e Tomás, e creio que concordarás comigo, o Carlos Forbes tem feito um início de época muito interessante na Bélgica, e creio, na Bélgica e também a nível internacional, na trajetória europeia do seu clube. Acho que é um jogador que poderá surgir também com alternativa, juntamente com o Afonso Moreira. Há a possibilidade, quer do Kenda, quer do Rodrigo Mora, por exemplo, em novembro, de disputarem jogos pela seleção principal, não esquecendo também o Gustavo Sá, que curiosamente ficou um bocadinho apagado nestes dois jogos, mas que também é uma mais-valia inquestionável desta seleção Sem de dúvida. sub-21. Sendo que também não é de esperar que nessa paragem de novembro, mesmo com Portugal já apurado, haja muitas mudanças de Roberto Martínez. Não é Não, assim que exatamente, tem é funcionado. verdade. Poderão até ser os próprios jogadores, alguns deles, em modo poupança, a saltar essa janela de novembro e com isso a Isso abrir mesmo, 2 ou 3 vagas para jogadores menos habituais. É preciso destacar as palavras do João Carvalho, na minha perspectiva, certíssimo. e eu vi esse Estoril Santa Clara, mas é um jogo que me recuso a comentar, sinceramente, porque também é Como é um óbvio. pouco o papel que podemos fazer, um papel muito pequenino,
mas não há qualquer lógica em disputar um jogo de campeonato nacional numa paragem internacional. Nunca E com aconteceu. uma equipa sem vários jogadores. Com uma equipa sem vários jogadores, mas mesmo que tivesse os jogadores, e até podemos entrar do lado pessoal, depois uns consideram que são privilegiados, a maior parte deles, mas estamos a falar de jogadores ou treinadores do Estoril, não são propriamente multimilionários com a vida de total sonho construído, portanto é preciso respeitar também os tempos de descanso e os tempos familiares dos Sem jogadores e dos dúvida. treinadores, mas fora isso não há grande lógica em fazer isto, até porque não se faria isto se estivesse Se fosse um Benfica Rio Ave, um clube mais como é poderoso do óbvio. futebol português. Portanto, Claro que sim. e acho que neste ano tem sido ainda mais notório o tratamento desigual que é dado aos clubes dentro do futebol português, e eu acho isso lamentável. Assino por baixo e acho que é uma situação absolutamente lamentável. Aquilo que também poderia vir a acontecer no Futebol Clube do Porto Nacional também seria lamentável. E no Arouca Porto? E temos o Arouca. E no Arouca vem o Porto, Arouca. que ainda está em aberto. Provavelmente quando o podcast for para o ar já estará fechado, mas para já ainda é uma situação em aberto. Eu acho que aquilo que aconteceu nas primeiras jornadas, e nós salientámos-lo aqui, é uma falta de respeito por quem trabalha no futebol. E não vou falar da indústria do futebol, porque ainda iria mais longe. É que tu não podes começar uma jornada, e aconteceu, à sexta-feira, sem saber em que dia é o teu próximo jogo. Acho que isso é um absurdo e uma falta de respeito, quer pelos jogadores, quer principalmente pelas equipas técnicas que têm de desenhar os microciclos e não sabem quando é que podem dar as folgas ou não dar as folgas, ainda que, pronto, cada vez hoje seja mais comum o dia a seguir não ser dia de folga, ser 2 dias, ou seja, jogo mais 2, a ser o dia liberto, mas é preciso ter muito mais respeito pelas equipas técnicas, pelos jogadores, por todo o staff de uma equipa de futebol, porque isto não é brincadeira nenhuma. E o Estoril Santa Clara, não quero saber, e tal como o Tomás, não vou falar nem sequer do resultado do jogo, mas é um jogo completamente desvirtuado. Ainda bem que interrompeste, Tomás. Esta reflexão era importante também fazer aqui no podcast. E a continuar com a semana internacional, tu querias falar de um jogo muito curioso na qualificação europeia, na medida em que um jogador que marcou 4 golos não levou a bola para casa, porque o Telo Asgard fez um póquer pela Noruega frente à Moldávia, ou Moldova, conforme as sensibilidades, só que Haaland fez 5 golos no mesmo jogo, uma vitória por 11-1, números pouco habituais no futebol moderno. Tomás, fora estas curiosidades, que não estão assim tão fora, por fazerem parte do jogo, é desta que vamos ter a Noruega numa grande competição? Quase certeza, e com isso a Itália vai jogar o play-off e arrisca-se a ficar de fora novamente do Mundial. De um Mundial, o que é impressionante tendo em conta a qualidade da seleção italiana. É verdade, não é a Itália de outros tempos, mas ainda assim, se olharmos para o 11 italiano, há ali qualidade mais do que suficiente para fazer melhor do que tem sido feito nos últimos anos. Em relação à Noruega, está a viver uma fase dourada do futebol nacional. Isto porque o Bodo Glimt, que não é apenas uma equipa que conseguiu o apuramento para a Champions, e há muito tentava esse apuramento e finalmente conseguiu para a fase de grupos / fase de liga, e isso não acontecia já há muito tempo. O Rosenborg foi a grande equipa norueguesa nos primeiros anos das nossas vidas, depois perdeu esse estatuto e agora é o Bodo Glimt, que além dos resultados que tem conseguido, é uma marca de futebol, um 4-3-3 posicional, ofensivo, que dificulta muito a viagem à Noruega a qualquer adversário, e vai ser interessante também acompanhá-los na Champions. E isso estende-se também à formação, de um modo geral, no futebol norueguês, e com isso ganha a seleção nacional, que demorou um pouco a evoluir em termos de proposta de jogo para enquadrar todos estes jogadores, mas finalmente conseguiu uma equipa aceitável e diria suficiente para alcançar este objetivo de regressar ao Mundial, onde não está desde 98, portanto vão passar quase 30 anos para a Noruega voltar a jogar um Mundial. Em princípio isso vai acontecer, e basta falar dos jogadores que estão no auge das carreiras, como o Haaland ou como o Odegaard, outros bons jogadores como o Sander Berge, por exemplo, um médio do Fulham, de Marco Silva, e outros talentos muito jovens que vamos vendo nas mais diversas paragens, o Nusa, o Shelby também, enfim, jogadores de muita qualidade, uns mais velhos, outros em fase em ponto de rebuçado e outros ainda a aparecer. Portanto, trabalha-se muito bem na Noruega,
e acho que esta passagem para o Mundial, a confirmar-se, é mais do que justa para o trabalho que tem sido desenvolvido no país, mesmo que a Itália possa arriscar-se a ficar de fora. Depois, Esteve muito, muito perto do exatamente, jogo com Israel. sofreu a bom sofrer. Depois, em relação à qualificação sul-americana, que perdeu completamente a graça em função deste ampliar do Campeonato do Mundo. Acabou por sobrar para a Bolívia, a vaga que restava. A altitude fez toda a diferença para a Bolívia conseguir esse lugar Jogos de em casa determinantes. repescagem, completamente. Acabou por bater o Brasil de Carlo Ancelotti e garantir esse lugar, deixando fora a Venezuela, que é a única seleção sul-americana que nunca disputou o Mundial e ainda não É vai ser verdade. desta. Uma nota negativa para o Peru e o Chile, que não conseguem fazer a renovação de gerações, duas seleções que participaram em mundiais e até com algum destaque do ponto de vista continental, principalmente no Chile, com a geração de Alexis, de Vidal, de Gary Medel, de Vencedores Eduardo Vargas, Isso mesmo, Copa América, vencedores de Copa exatamente, América. com títulos verdade. continentais, e neste momento o Chile é uma das piores seleções do continente. Em sentido oposto, temos o Equador, que neste momento está ali taco a taco com a Colômbia e com o Uruguai, até podendo superá-los em termos de qualidade, logo atrás do Brasil e da Argentina, qualidade individual, porque coletiva o Brasil não tem mostrado muita. O Equador também com um grande trabalho formativo, principalmente nos quadros do Independiente del Valle, a lançar jogadores como o Pacho ou o Moisés Caicedo, que atuam nas principais seleções, aliás, principais clubes a nível global. O Uruguai, que continua a fazer muito com pouco, tendo em conta a pouca oferta em termos de população, e o Paraguai, que consegue meter-se no Mundial também 16 anos depois. A última vez tinha sido quando foi aos quartos de final na África do Sul e até houve direito a feriado nacional. É verdade. A Bolívia Deixar só uma também. nota e só para Diz, diz. complementar algo que o Tomás estava a dizer, em relação à Moldávia, é que pouca gente reparou, mas a Moldávia tem 67% de hipótese de ir ao play-off do apuramento para o Campeonato do Mundo, uma seleção que perdeu 11-1 com a Noruega. Eu percebo a importância da Liga das Nações e sou um defensor da Liga das Nações desde o início. Acho que aquilo que acontece nas divisões mais baixas da Liga das Nações deve ter influência no apuramento para o Campeonato da Europa. Influência para o Campeonato do Mundo já me parece demasiado, e até creio que a Roménia nem precisa de pontuar neste conjunto de jogos para ter entrada direta no play-off. Tem mesmo 100% de hipóteses de jogar o play-off. Portanto, isto desvirtua um bocado, porque estamos a falar de um campeonato do mundo, não estamos a falar de um campeonato da Europa, independentemente de continuar a defender, e defenderei sempre a Liga das Nações, não só por ter sido uma invenção de um português, e acho que foi uma invenção muito feliz, uma invenção de Tiago Craveiro, uma criação de Tiago Craveiro. Acho que deixou de ter aquele tipo de jogo particular que era para os jogadores quase um suplício. Não é que a competitividade na Liga das Nações seja esdrúxula na primeira fase, mas melhorou bastante porque jogam equipas, confrontam-se equipas, neste caso, que são mais ou menos das mesmas divisões, e isso ajuda claramente a que esses jogos tenham outro tipo de interesse. Só antes de seguirmos em frente, vale a pena destacar o futebol jogado pela Argentina e pela Espanha, com muito espaço para o talento, propostas que representam a cultura de futebol dos respectivos países. A Argentina com um futebol de grande movimentação, aproximação, tabelas, criatividade, e o Tiago Almada vai chegar ao Mundial já como uma das grandes figuras da seleção argentina. Ainda há jogadores que não têm a titularidade garantida, como o Nico Paz, que já aqui destacámos, jogou o Mastantuono, que para já também tem o estatuto de Real Madrid, isso pesa. Isso mesmo ajuda. Depois com muitos médios, e o Enzo Fernandes, por exemplo, nem jogou no Monumental, é um jogador que esteve fora e pode perfeitamente, aliás, à partida será titular com o De Paul, com o Paredes. Enfim, há muita riqueza e um futebol muito argentino, este pensado por Scaloni. A mesma coisa em relação à Espanha, mas com um jogo mais posicional, que desequilibra depois muito por fora, principalmente, claro, com o Lamine Yamal, e por dentro vimos uma exibição espetacular de Pedri contra a Turquia, que também tem um talento especial para a autossabotagem. E Eu, por falar em autossabotador, podemos tocar no Gattuso, mas muito rapidamente. Dizer que o Israel-Itália provavelmente foi dos jogos mais épicos em termos de resultado, mas esta é a Itália comandada por Gattuso,
uma coisa absolutamente extraordinária no que concerne a índices de loucura. Não, é verdade. A Itália podia ter perdido em Israel e podia ter perdido e esteve perto de acontecer. Destacar sobretudo em Israel, um jogador que nós também, por acaso, já aqui falamos, que é o Dor Peretz, do Maccabi Tel Aviv, quando o Maccabi Tel Aviv foi adversário europeu de equipas portuguesas, mas o lado da equipa italiana é uma confusão tremenda. Gattuso não tem a mínima qualidade para ser selecionador nacional, aliás, até tenho dúvidas que tenha capacidade para ser treinador de uma equipa da Série A, ou que queira ser competitiva, quer dizer, competitiva não no sentido para o qual o Gattuso leva, porque a competição é férrea e é até cair, mas a verdade é que é lamentável vermos jogadores como o Bastoni e como o Mancini serem expostos ao ridículo por uma falta de qualquer tipo de organização da equipa, quer em momento ofensivo, quer em momento defensivo, quer na forma como a equipa transita, e depois situações extremamente confusas, como é ver o Tonali praticamente a jogar como um segundo avançado pelo centro-esquerda, quando é um jogador que é claramente deliberativo na zona central do terreno, ou vermos Locatelli, por exemplo, a baixar para o espaço entre os centrais e ser entre os médios que estavam a ser utilizados, provavelmente o menos talhado para o fazer. Mas a verdade é que conseguiu ganhar por 5-4, levou aquela fúria ao banco, que muitas pessoas ficam muito, muito satisfeitas, mas esta Itália é claramente com esta, não só por causa desta geração de jogadores não ser sublime, não é, mas este é o pior treinador possível para trabalhar com uma seleção com este tipo de características, e vai ser sempre na garra, no sofrimento, que a Itália vai conseguir alguma coisa, mas tal como o Tomás disse, e muitíssimo bem, só tenho que reforçar essa ideia, eu creio que a Noruega, e não esquecer que este é um grupo diferente do grupo de Portugal, ou seja, tem 5 seleções, a Noruega neste momento está claramente lançada para vencer o grupo, e neste momento também, apesar da Itália ter menos um jogo, a verdade é que este jogo com Israel e a vitória sobre a Itália permitiu à Itália ultrapassar Israel na classificação, tendo ambas 9 pontos. E é só deixar aqui uma nota nostálgica pessoal, que a Bolívia de 94 é provavelmente uma das minhas primeiras recordações futebolísticas, a Bolívia do Mundial de Sanches. E Echeverri, que Pena era, que Marcelo Moreno não hoje em tenha dia conseguido jogar um Mundial. Verdade, Uma mas a lenda dizer que o das Echeverri é que eliminatórias. hoje em dia, por exemplo, para as gerações mais novas não diz absolutamente nada, porque já passou muito tempo, já passaram mais de 30 anos, o tempo passa demasiado rápido, mas o Echeverri e o Sanchez até tinham um problema, é que dizia-se que os dois eram incapazes de jogar em conjunto, porque eram dois números de 10, eram dois craques, mas a verdade é que conseguiram jogar juntos, e a qualificação sul-americana da altura da Bolívia, muito com base nos jogos em casa, como sempre acontece, foi praticamente limpa, mas a equipa fora de casa também tinha argumentos. Depois, obviamente, o Mundial de 94 foi uma desilusão, até porque o Echeverri não chegou na melhor condição a essa competição. O próprio Sanches estava desgastado pela temporada que fez, e obviamente depois a Bolívia caiu precocemente, mas teve, e agora perdoem-me se cometer aqui um erro, mas já são 31 anos, já não é muito fácil, mas eu creio que a Bolívia esteve no jogo de abertura desse campeonato do mundo, porque a Alemanha tinha sido campeã do mundo, e naquela altura era a campeã do mundo que abria sempre, exatamente, abria sempre o campeonato do mundo, e foi uma Alemanha-Bolívia que abriu esse campeonato do mundo. Essa parte confesso que já não lembro. Eu estou a dizer de cor, espero não me enganar, e perdoem-me se estiver enganado, mas é a ideia que tenho. Rui, ainda há pouquinho falámos de um feriado no Paraguai. Houve também uma tolerância de ponto na terça-feira em Cabo Verde. Penso que não sei se em todo o território, mas pelo menos na região da praia, porque Cabo Verde jogava provavelmente um dos jogos, se não o jogo mais importante da sua história, um dos mais importantes da sua história, porque o mais importante eu espero que esteja para vir. Cabo Verde está muito perto mesmo de uma qualificação histórica para o Mundial, será a primeira vez, e ganhou aos Camarões com um gol de Dewan Livramento do e Casa ganhou Pia, bem, e ganhou bem também do que vi. Muito bem a controlar a seleção dos Camarões, que é obviamente uma das potências sem africanas. Aqui está uma história que vamos querer muito contar em outubro, não é?
Sim, e vamos contar. É certo que Cabo Verde vai à Líbia, mas não é, nem é um jogo de um grau de dificuldade muito elevado, mas sobretudo em casa com o Eswatini, que é difícil de Antiga, pronunciar, creio antiga que Suazilândia. exatamente. Exatamente, a antiga Suazilândia, eu creio que será obviamente confirmado este apuramento. Fica claramente aqui uma ideia de uma seleção que é bastante interessante, nomeadamente do ponto de vista ofensivo, treinado pelo mítico Vista, que é uma figura do futebol cabo-verdiano, e sinceramente creio que com talentos como esta geração cabo-verdiana tem, vai ser muito interessante ver a seleção de Cabo Verde no Mundial, para além, obviamente, da proximidade que nós temos com o país, partilhamos a mesma língua e tanta outra coisa. É óbvio que numa grande competição mundial acredito que a seleção de Cabo Verde possa vir a ter dificuldades, mas não deixa de ser uma seleção que procura jogar bonito, e isso é o mais interessante. Juntar Ryan Mendes, Telmar Canjo e Giovanni Cabral no apoio ao livramento é muito, muito interessante, dá um perfume ao seu jogo. Tenho mais dúvidas a nível da competição mundial, quando lá chegarmos, que haja uma consistência muito grande a nível do setor defensivo. Acho que precisava de mais alguém, mas sobretudo do meio campo para a frente. É uma seleção tremendamente criativa e sobretudo mostrou, e não esquecer que depois no banco tem elementos como o Hélio Varela, que pode ser também um jogador muito entusiasmante na altura de fazer substituições, como também o Jamiro Monteiro, que não é tão conhecido em Portugal, mas é um jogador que joga no PEC Zwolle da E Holanda, na agora CAN Países tem Baixos. dado também essa Exatamente, imagem de futebol alegre, é isso, ofensivo. sempre. E acho que essa imagem vai ser muito positiva, mas acima de tudo, depois de termos tido Angola em 2006, termos a possibilidade, e infelizmente Angola dificilmente estará, para não dizer que é quase Desiludiu impossível, bastante a nesta estar no qualificação. Mundial, Esperava vamos ter mais de Cabo Verde Angola. no Campeonato do Mundo 2026. Sem dúvida, também eu. E sobretudo pelo treinador que tem, que é um treinador que fez o futebol angolano evoluir e acho que tem um papel preponderante nesse aspecto, mas a qualificação claramente foi uma desilusão. Mas vai ser interessante ver Cabo Verde, mais um país da lusofonia presente, para além de Portugal e do Brasil, e creio que Cabo Verde também merece isto, porque a verdade é que o futebol de Cabo Verde evoluiu muito na última década e meia, e esteve a namorar este tipo de situação, tal como o Tomás há pouco dizia. Houve participações muito interessantes na CAN, com este tal futebol alegre, futebol desenvolto, futebol de cariz ofensivo, e acho que merecia esta chegada a uma fase final. E sobretudo temos que falar também de um ciclo de resultados que vai nos 7 jogos consecutivos sem perder, que eu acho que é sempre de notar numa seleção como é Cabo Verde, e tendo em conta ter defrontado, por exemplo, os Camarões, ter defrontado a Angola, teve particular e curiosamente contra a Geórgia e empatou esse particular diante da Geórgia, e este aspecto parece muito interessante, e sobretudo sublinhar que depois da qualificação para a Copa da África das Nações não ter corrido particularmente bem. Eu recordo-me, por exemplo, de terem perdido com a Mauritânia e com o Botsuana, pelo menos de cabeça, para além do Egito, mas o Egito também é uma seleção de outra dimensão. A verdade é que consegue este apuramento e vai numa sequência muito positiva de resultados, e creio que isso também ajuda a este embalo para uma grande competição internacional de seleções, onde, volto a frisar, não podemos pedir o céu e a terra a Cabo Verde, mas o futebol divertido seguramente estará garantido. E esperamos daqui a muito pouco tempo estar aqui a falar não de uma possibilidade, mas de uma Da realidade. certeza, eu creio que sim, que será uma realidade que se irá concretizar. Creio, obviamente, que o jogo diante da Líbia encerra um bocadinho mais dificuldades, até porque a Líbia neste momento tem 14 pontos e Cabo Verde tem 19 pontos, e a Líbia ainda quer sonhar com alguma coisa e passa, obviamente, pelo jogo em casa, mas o Eswatini já não acredito que crie dificuldade, está no sexto lugar, tem apenas 2 pontos, e Cabo Verde é claramente superior à seleção do Eswatini, a antiga Suazilândia, como disseste muitíssimo bem, e creio que irá ultrapassar esse último obstáculo na qualificação. E recordar, por exemplo, que o jogo entre Cabo Verde e a Líbia, que já foi disputado há um ano, mas recordo-me de ter visto, até o gol, quem marca o gol é o Diney, que é o defesa central, foi na sequência de um lance de bola parada. É um jogo que mostra que a Líbia tem mais recursos do que tem um Eswatini, e criará mais dificuldades a Cabo Verde nesse jogo, mas felizmente só são pelo menos 3 pontos que são necessários, e creio que Cabo Verde irá dar essa alegria a toda a lusofonia, mas principalmente, obviamente, aos cabo-verdianos, que terão um apuramento histórico para uma fase final do Campeonato do Mundo.
Sobre Cabo Verde, e só para termos uma ideia da dimensão do feito que pode chegar, não há estreantes no futebol africano em mundiais desde 2006. Na altura jogou Angola, e aliás jogou no grupo de Portugal, Portugal-Angola, gol de Pauleta, e do Togo, também nessa competição, na altura com o Adebayor, como uma grande figura do futebol togolês. Desde então, não há equipas africanas em estreia, e Cabo Verde pode ser uma dessas equipas que vai ser uma das estreantes africanas com quase toda a certeza. Depois, se olharmos à população de Cabo Verde, torna tudo ainda mais impressionante. Creio que só a Islândia disputou um Mundial tendo menos população do que Cabo Verde. Portanto, tudo aqui é inacreditável e um grande prémio para o povo cabo-verdiano. Já agora, antes de terminarmos, é se calhar de repensar o formato africano, porque poderiam ter perfeitamente mais uma ou duas vagas. Estamos aqui perto de ter equipas como a Nigéria, que se calhar é a seleção mundialista por excelência do futebol africano, pelo menos a que deixa mais memórias, diria, de um modo geral, fora do Mundial, ou também os Camarões, embora não estejam a atravessar um grande momento, outras equipas fortes que podem ficar de fora deste Mundial, mesmo tendo muita qualidade. Portanto, se calhar, em termos de equilíbrio, o futebol africano poderia merecer mais uma outra vaga. Fechamos assim este episódio de No Princípio era a Bola, com a jornada internacional em grande destaque. O Campeonato Português regressa já na próxima semana. A sonoplastia foi do Tomás Delfim. Muito obrigado a todos que nos acompanharam desse lado. Até à próxima. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.